Eu acho que a palavra esperança tinha que ser banida do dicionário dos creators. Ela pode ser usada em religião, em situações difíceis da vida, mas em criação de conteúdo não. Esse é o episódio 5 da série 8 dias saindo da caixa que me colocaram. Ou fui eu que me coloquei? O primeiro sentimento que invade o nosso corpo logo depois que a gente decide começar algo novo é a esperança. Pensa, você teve que superar o medo, a rejeição, falta de apoio, insegurança, e aí depois de toda essa merda, mesmo assim, você decidiu acreditar em você e nesse novo caminho. Sei lá, às vezes é um conteúdo. O primeiro que você posta, sabe? É aquele que você sabe que é o seu divisor de águas. Ele é o marco do passado ficando pra trás e você começando uma nova aventura. E eu acho que como a gente já tem que passar por toda essa merda antes de dar esse passo de fé, assim que a gente toma a decisão, somos invadidos por uma euforia que a gente acha que é animação, ansiedade, mas é esperança. E por causa disso, alimentamos aquele falso sentimento de merecimento. Só porque eu fiz algo que me custou muito, aí eu tenho a sensação e a esperança de que a recompensa tem que ser obrigatoriamente maior. Você não achou que eu ia tomar isso daqui, né? Eu não sei se tem fundamento ou não, eu acho que tem mais a ver com aquilo que, assim… Mano, tem que dar bom, porque senão eu passei por tudo isso à toa. A esperança é irmã da expectativa. Então, enquanto ela pode ser boa, porque ela nos faz acreditar em algo que a gente não consegue ver, ela também garante uma certeza: a frustração. E sei lá se eu tô muito mórbida, mas uma coisa que eu aprendi na vida é que ser realista me ajuda mais do que me iludir. Porque a ilusão, uma hora ou outra, ela vai bater na minha cara e ela vai virar realidade, queira eu ou não. E eu não gosto de ficar me iludindo, falando que tudo vai ser lindo, vai ser incrível, quando eu sei que o que eu preciso fazer é dar o meu melhor agora, ao invés de ficar só imaginando o resultado e focar no que eu não controlo. Então eu não deposito esperança em nada que eu possa agir pra mudar o resultado. Eu só tenho esperança, ou nesse outro sentido, fé, quando é algo totalmente fora do meu controle. Inclusive, uma palavra que eu detesto é esperar, que pra mim tem uma similaridade enorme com a palavra esperança. Esperar é quase uma tortura pra mim. Eu gosto da palavra paciência, porque ela implica que eu fiz algo, eu tô agindo e eu tô sendo paciente com o resultado. Eu não tô esperando nada. Eu tô sendo paciente enquanto eu tô agindo. O problema é que as pessoas esperam muito. Elas esperam que as coisas simplesmente deem certo sem fazer o que elas precisam pra aquilo dar certo. Elas esperam que o conteúdo tenha resultado, mas elas continuam na zona de conforto, fazendo só aquilo que elas sabem, que não dá trabalho, que exige pouco. Quem quer mesmo, vai lá e busca, não fica esperando acontecer. O meu marido, Luan, ele era faixa branca no jiu-jitsu. E aí a graduação dele estava chegando em um mês. Ele tinha 1 ou 2 graus lá na faixa e ele não ia ganhar a faixa azul nessa graduação específica. Mas faltando esse um mês, ele competiu mundial na faixa dele e ele ganhou ouro. Foi difícil, inclusive foi difícil pra mim, foram lutas duras e ele arrebentou. E aí o mestre, quando ele foi entregar a faixa azul, ele falou assim: eu não ia dar essa faixa azul do Luan, mas ele foi lá e buscou. Ele não esperou que eu desse nada, ele foi lá e ele buscou. E eu queria tatuar isso na minha cara. O que você quer muito, você vai lá e busca. Você não espera nada, você vai lá e busca. Então eu parei de esperar muito tempo. Eu só tenho paciência pra colher o que eu já tô plantando. E aí a cutucada chata que eu vou te dar hoje, mais necessária, é: por quanto tempo mais você vai esperar? Você vai ficar com esperança que seu conteúdo vá bem? Ah, não poupe. Vai lá e busca o resultado você mesmo. Enfim, desabafo. E amanhã eu vou falar sobre rejeição e confiança. Beijo! Uma das qualidades que eu mais admiro nas pessoas e que eu mais busco ter em mim também é uma parada chamada autorresponsabilidade. E o que é isso? Por que isso é importante, principalmente falando sobre esperança? Autorresponsabilidade é quando a gente assume os erros que a gente comete, assume os acertos que a gente comete também. Então, quando a gente deposita em outro lugar a responsabilidade das coisas darem certo ou das coisas darem errado, na verdade, o que a gente está fazendo é tirando essa responsabilidade da gente e dando para o outro. E aí eu fico pensando, os momentos da minha vida que eu mais cresci, que eu mais aprendi, que eu mais evoluí, não foram os momentos que eu culpei nada nem ninguém. Foram os momentos que eu assumi a bronca, eu assumi o BO, e aí eu olhei para mim mesma e falei assim: beleza, e agora? O que a gente faz com esse BO? O que a gente aprende? O que essa situação está ensinando pra gente? E quando a gente vai para um viés de conteúdo, principalmente, o conteúdo, grande parte do conteúdo é controlável.
grande parte. Um conteúdo bom, e quando você trabalha com conteúdo há muito tempo, então imagina, eu tô nesse mundo de conteúdo já vai fazer mais de 12 anos, criando conteúdo, vendo pessoas criando conteúdo, vendo pessoas tendo ascensões e quedas dentro desse universo de criar conteúdo, de se expor na internet. Uma coisa que você consegue perceber, e principalmente hoje em dia, né, também com o Matiz, ensinando outras pessoas a criarem conteúdo, você consegue perceber muito rápido o que é um bom conteúdo. O que é um conteúdo que tem um potencial de tocar as pessoas de uma forma diferente e de mudar a forma como as pessoas pensam sobre algo, e direcionar elas para pensarem de uma forma diferente que você consegue induzir essa forma específica. E existe jeito de fazer isso, existe técnica para fazer isso. Então, tem uma parte, quando a gente fala de conteúdo, que você pode aplicar a esperança, que é a sorte. Porque existe sorte, timing, para um conteúdo estourar a bolha, por exemplo. Vamos pegar um caso, tá? Vamos imaginar juntos. Um caso. Você criou um conteúdo que você dedicou tempo e que você tem o conhecimento certo, você está utilizando uma estratégia que já é validada, você está usando boas técnicas e esse conteúdo é bom. Ele já é bom, então provavelmente o resultado dele vai ser muito melhor em número, em reconhecimento, em posicionamento. Então ele já é um conteúdo bom. Mas aí, por um acaso do destino, por uma sorte, por timing, uma pessoa muito grande repostou o seu conteúdo, o Justin Bieber. O Justin Bieber, por acaso, viu o seu conteúdo, achou incrível o seu conteúdo por algum motivo, e ele foi lá e republicou no Instagram dele o seu conteúdo. Porque ele estava navegando no Instagram, foi lá e republicou o seu conteúdo. Essa parcela que você não controla é o timing, é a sorte, isso você pode ter esperança. Você pode ter esperança que algo ainda melhor aconteça para que esse conteúdo atinja ainda mais gente e você tenha ainda mais resultado e você consiga colher ainda mais os frutos do trabalho que você já colocou antes. Não é você só fazer uma coisa merda e esperar que aquilo vai dar certo porque você tem fé, porque você tem esperança. Fé a gente tem, sabe no quê? A gente tem fé quando um filho tá doente, quando a gente faz o possível e o impossível e aí tudo que resta pra gente é orar, é rezar, é esperar, é ter esperança, é ter fé que as coisas vão melhorar. Agora, aquilo que você consegue colocar teu dedo, aquilo que você consegue fazer algo pra mudar, você não tem esperança naquilo. Você age naquilo. E aí sim você vai ter esperança quando foge do seu controle. Mas você tem que fazer a sua parte. Não adianta você querer ter o 100% de resultado se nem os seus 50% você fez. E não é nem 50%, tá? Quando a gente fala de conteúdo, é os seus 90%. 10% é sorte, time. Agora, se você consegue criar numa base estratégica, 90% você consegue controlar. E aí, se você não faz 90%, você vai depositar nesses 10% toda a sua esperança e sua fé. Isso é você tirar a responsabilidade. E quando você tira a responsabilidade, você não assume o compromisso, você não muda, você não evolui, você não cresce. Então, quando eu falo de esperança sob essa ótica, é muito mais também para você se desenvolver como pessoa, como profissional, porque o resultado da sua vida inteira, na sua vida no pessoal, na sua vida no profissional, ela vai estar linkada com a sua habilidade de ter autorresponsabilidade. Então, assim, excelente, ótimo. Se o Justin Bieber republicasse o seu conteúdo hoje, o que aconteceria? Você acha que você ia estourar ou você acha que não ia fazer cosquinha porque você não estava nem pronto para receber isso? Às vezes, as coisas que você espera não acontecem porque você nem está pronto para receber elas. Você não está pronto emocionalmente, nos seus comportamentos, nas suas crenças e não está pronto, ponto. Se a pessoa entra hoje no seu perfil, se eu jogasse um monte de tráfego, eu postasse você, divulgasse e jogasse um monte de tráfego pro seu perfil tá pronto? O seu site tá pronto? A sua clínica, o seu consultório, o seu escritório, tá pronto o seu negócio para receber tudo isso? Porque eu sei que em vários momentos, negócios que eu já tive, negócios que eu tenho, tiveram momentos que não estava pronto. Então, do que adianta eu ter esperança que um milagre vai acontecer se até um grande milagre, que seria uma grande audiência vir de fora, que eu não ia ter feito nada para aquilo acontecer, não ia me surtir o resultado que poderia, porque eu não fiz a minha parte. Porque eu não estava pronta para aquilo, você entende? Então, assim, tem gente, por exemplo, tem uma mulher, uma menina que chama Cindy Kimberly, que ela ficou muito famosa, que chama Wolf Cindy, porque o Justin postou uma foto dela, que era uma selfie dela, e colocou: alguém sabe quem é essa garota? E ela até hoje é muito famosa e foi construída a partir disso.
Mas ela estava pronta, porque o perfil dela, por mais que não fosse algo totalmente profissional, tinha só foto dela sendo bonita. Então, se ele chamou atenção pro fato que ela era bonita, no perfil dela tinha milhões de outras fotos dela sendo bonita. Então, ela estava pronta de um jeito ou do outro. Aí ela foi pavimentando o caminho, depois fechou publicidade, foi construindo o caminho dela. Só que você entende que você tem que estar pronto, inclusive, para a esperança que você tem, se ela se concretizar, para que você colhe o resultado daquilo. Então, é muito sobre autorresponsabilidade. Você não pode exigir aquilo que você ainda não merece. Entende? Você não pode exigir que você tenha um resultado maior do que o esforço que você está colocando, do que você está plantando. Você não pode ter esperança que cresça um pé de amora maravilhoso, com as amoras mais frutíferas e maravilhosas, se você nem focou em plantar semente, se o solo nem é fértil. E aí você vai jogar ali e falar, eu tenho fé, eu tenho fé. Não, você tem que estudar o mínimo sobre semente, sobre solo, sobre como cuidar para que aquilo floresça. Então, quando a gente fala de conteúdo, é a mesma coisa. Você tem que colocar o seu esforço e a sua parte, adquirir o conhecimento que você precisa, a prática que você precisa, as técnicas, as ferramentas. E aí, quando você fizer isso, o resultado vai vir. E ele não vai vir porque você teve esperança. Ele vai vir porque você fez a sua parte.